Oi, aqui é o William Sampaio e no último vídeo a gente falou sobre o que são as fobias e como elas caracterizavam, como elas se desenvolvem. A gente deu uma pitadinha aí pra você sobre a parte um pouco mais técnica do que é fobia. Hoje eu vou dar nome aos bois, vou falar aí das fobias específicas, das mais comuns, para que você possa identificar tanto em você, que talvez você não saiba que isso é uma fobia, quanto em outras pessoas que talvez sejam próximas a você e possam ter. Um dos tipos mais comuns de fobia é a fobia de animais, de insetos. Essas fobias, até dei um exemplo no último vídeo sobre uma fobia de um caso de um amigo meu, que tem a prima fóbica, tem fobia de barata. E aconteceu todo um estardalhaço por conta dessa fobia. E com razão, é um medo muito grande que ela sente. Nós, olhando de fora, não temos tanto medo, nós achamos até uma situação engraçada, e não é. Para quem tem realmente uma situação bem dolorosa. Então tem essa fobia de animais, de insetos, que é muito comum, causada por baratas, por mariposas, borboletas, aranhas, cobras. As pessoas quando têm esse tipo de fobia, quando elas observam próximo delas, ou até mesmo por televisão, internet, revistas, seja o que for, observam esse animalzinho, esse inseto. É como se ele estivesse ali, mesmo que não esteja ali fisicamente, é como se estivesse ali, querendo abocanhar ela, trazendo realmente um risco de vida muito grande, um medo do desconhecido muito grande, um pavor, um pânico realmente. Então imagina você que esse animalzinho, vamos até dar o exemplo aí de um inseto, uma barata, ou uma borboleta, que costuma aí ser muito caracterizado até pelos filmes da Disney, de Hollywood no geral, como um animal singelo, que está sempre do lado de princesas. Imagine esse animalzinho, esse inseto, do lado de uma pessoa fóbica a borboletas. Imagina o que ele se transformaria. Seria pior do que qualquer tipo de monstro de filmes da Hollywood também. Outro tipo de fobia muito comum é a fobia, o medo gigantesco, o pavor de altura. Eu imagino que talvez você conheça, ou até mesmo você tenha esse medo de altura. Não é simplesmente um medo de, poxa, eu posso me machucar. É realmente um medo de, se eu subir em algum lugar alto, se eu estiver em algum lugar alto, eu realmente vou perder o chão de uma hora para outra, vou cair e vou morrer. E não importa se a pessoa está em um prédio, um apartamento cheio de grades, cheio de telas, cercado por vidro, não importa. A fobia vai falar mais alto e a pessoa vai reagir como se não tivesse nenhum tipo de proteção ali, como se alguém estivesse prestes a empurrá-la lá de cima. Imagina o quanto isso impacta a vida de pessoas que moram principalmente em grandes centros, como São Paulo, Rio, outras cidades aqui do Brasil e do mundo, que são hoje basicamente compostas por prédios, apartamentos, e que são muito mais acessíveis do que casas, sobrados, térreos. Ou seja, às vezes a pessoa pode deixar de viver confortavelmente em um apartamento, com uma condição muito melhor financeiramente, e de vida mesmo, qualidade de vida falando, até de segurança, claro, por conta de uma fobia. De novo, esse é um medo que para ela é realmente justificado. Você não tem que chegar e julgar, poxa, é um medinho besta. Não é, é um medo muito particular. Esse é um medo excessivo, gigantesco, não é simplesmente um medinho. É um medo que é realmente justificável para essa pessoa. Outro medo muito comum que impacta muito a vida das pessoas é a claustrofobia, que é o medo de estar em lugares fechados. Esse é outro caso também que você deve conhecer alguém que tenha. Eu mesmo tenho amigos, e até minha mãe. Ela tem muito medo, tem fobia de lugares fechados, principalmente elevador. Teve uma época que essa fobia estava um pouco mais intensa, que ela não entrava em elevadores sozinha. Tem pessoas que superam ainda essa intensidade e não entram de jeito nenhum. Pode ser com o papa do lado, elas não entram. E o que é essa claustrofobia? A claustrofobia é o medo de lugares fechados. E esse medo gera para as pessoas a sensação de que o ar, por exemplo, do local vai acabar, ou que as paredes vão se espremer a qualquer momento, deixando ela ali presa, fechada, consequentemente perdendo a vida. Tem casos também que ela é muito associada à agorafobia, que eu vou falar aí no próximo vídeo somente disso, Que é quando você aí tem esse receio de não ter ninguém perto para te ajudar. Então tem essa combinação, é muito comum nesse caso da claustrofobia, como eu até dei o exemplo da minha mãe, que diminui muito esse medo dela quando ela está acompanhada de alguém no elevador. Então ela é associada, em alguns casos, com a agorafobia. Mas vamos aí falar das próximas fobias. Uma outra fobia muito comum também, que até rola alguns vídeos pela internet, das pessoas brincando sobre, só que também é muito séria, que é a fobia de sangue, de injeção e de agulha. Essa fobia tem uma peculiaridade. Estudos comprovam que essa fobia tem um fator genético aí um pouco mais elevado que as outras. Cerca de 60 a 70% das pessoas que têm essa fobia também têm outras pessoas na família com essa mesma fobia. Mas de novo, isso não é uma regra, não quer dizer que seu pai tem que você também vai ter. E o tipo de contato que faz essa fobia disparar é o mesmo tipo das outras fobias. É o contato, sendo direto ou indireto. Ou seja, se a pessoa tiver o contato, se a pessoa fóbica, que tem fobia, que tem esse pânico, esse medo excessivo de agulha, ferimento, sangue, injeção, tiver contato diretamente com isso ali na hora, coletando sangue, por exemplo, já vai ter ali uma crise muito grande, vai sofrer muito.
Também, se ela tiver um contato com uma foto, até mesmo com uma filmagem sobre isso, os sintomas provavelmente serão os mesmos. Outra fobia muito comum é a de dentista. E é até importante frisar uma coisa que, pelo menos antigamente, tinha muito essa brincadeira, e até mesmo na região, né, que eu me encontro, já ouvi bastante falar sobre isso. Os pais, quando o filho pequeno apronta alguma coisa, já ameaçam: vou te levar no dentista, tem um motorzinho. Esse tipo de brincadeira pode realmente gerar um trauma, porque quando a criança vai realmente no dentista, que ela precisa cuidar dos dentes, ela já lembra daquela associação: poxa, o motorzinho, se meu pai me ameaçou, minha mãe me ameaçou, entre aspas, né, com um motorzinho, é porque é uma coisa ruim. E daí pode surgir realmente um trauma que gera aí a fobia. E realmente o barulhinho do motor para muitos é incômodo, traz um certo medo. Então esse é um outro caso de fobia. Outra fobia importante e comum é a fobia de direção, de dirigir. Pode também estar associada à agorafobia, porque muitas pessoas têm medo de ir para longe, por exemplo, só dirigem aqui pelo bairro, só dirigem pelas regiões próximas, que conhecem muito e que se sentem seguras. Então pode estar muito relacionada com a agorafobia, que eu vou explicar no próximo vídeo o que é. Imagina também o impacto desse tipo de fobia para as pessoas no dia a dia. Imagina você que tem, por exemplo, um filho pequeno, está ali sozinho no momento com ele e ele começa a passar mal. Se você tem esse tipo de fobia, provavelmente você vai ter uma dificuldade muito grande de pegar o carro e sair correndo para socorrê-lo. Como que faz? É realmente muito sensível e a gente tem também que dar atenção a esse tipo de caso. E por último, não menos importante, eu até comentei um pouquinho sobre esse tipo de fobia no último vídeo, mas vou falar aqui de novo com um pouquinho mais de detalhes. É a courofobia, e não é fobia de couro. Essa courofobia é a fobia de palhaços. Ultimamente a gente tem visto bastante aí pegadinhas, vídeos da internet, até filmes em relação a palhaço e o medo relacionado ao palhaço. Estudos comprovam que essa fobia, e até de certa forma lógico isso, acontece geralmente na infância. As crianças são colocadas em contato com alguma situação com um palhaço e acabam pegando aí esse trauma. Há estudos também que dizem que muito disso se deve em relação ao palhaço estar muito maquiado, com peruca, com uma máscara, ou seja, a pessoa, a criança ou adulto, não consegue ver o que realmente tem ali. Então gera um certo medo, você não consegue decifrar as emoções do palhaço. Bem, esse vídeo foi especificamente para falar aí de algumas fobias mais comuns e específicas. Nos próximos vídeos eu vou falar aí de alguns medos e fobias com um pouco mais de detalhes, que esses aí sim merecem um pouco mais de atenção, um pouco mais de aprofundamento, tá? Então se inscreva no canal para receber aí a notificação assim que esses próximos vídeos saírem. Deixe um comentário aqui falando se você gostou do vídeo, o que você achou. Também indica aí algum outro tema que eu posso falar nos próximos vídeos, ok? Dá um like aí para eu saber se você gostou e eu te aguardo no próximo vídeo.